Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um culto. Vamos separar esse tempo agora para estar louvando a Jesus. Então, para tudo que você está fazendo aí agora e vamos cantar junto agora, amém? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Deus desce à terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta. E esse é meu som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia, glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui, e esse louvor aqui deixa o nosso coração de uma forma assim, cheio da presença da glória do Senhor, aleluia. E desde já, boa noite, paz, já deixou o seu joinha aí? Né, já compartilha esse vídeo e vamos para mais um momento, mais uma palavra, mais um culto abençoado para as nossas vidas esta noite. Amém? E antes disso, eu gostaria de falar sobre dízimo e oferta. Se você ainda não fez, você pode estar dizimando e ofertando através do Pix, através, né, da sua transferência bancária, ou nossos cultos presencial aos domingos. Beleza? Tá bom então? Tudo certo? Então, eu queria, nesse momento, orar e agradecer a Deus por esse tempo, ter esse tempo de oração junto com você, aí em casa. Então, aproveita esse momento que tivemos aqui de louvor, de adoração, e larga tudo o que você está fazendo aí. E vamos adorar, vamos buscar ao Senhor neste momento, porque nós precisamos estar orando, amém? Para ouvir a voz do Pai, para Ele nos dar a direção certa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu gostaria, Senhor, primeiro de agradecer a Tua bondade, agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecer, Senhor amado, pela Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, te louvar pelo ar que respiramos, te agradecer por cada dia, por cada oportunidade que o Senhor nos deu de romper, Senhor, nesta terra, de nos fazer filhos amados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos, Senhor amado, na Tua presença novamente. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos essa noite reunidos com a Tua igreja para louvar, para engrandecer o Teu nome, para ouvir a Tua palavra.
Pai, eu peço a Ti, neste momento, que o Senhor abençoe a cada vida que está ouvindo essa ministração. Senhor, que elas vão, Senhor, de encontro à Tua presença agora. Senhor, no aconchego do seu lar, no seu trabalho, aonde elas estiverem. Senhor, que neste momento elas venham sentir o Teu toque, sentir o Teu poder e ser agraciado. Aqueles que se encontram, Senhor amado, enfermas, que elas sejam completamente saradas. Senhor, aquelas que estão passando por momentos de tribulação, que cesse agora, em nome de Jesus. Senhor, eu peço também que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite e entre, Senhor amado, nesses leitos e afofe essas camas, Senhor, e que o milagre aconteça e em tempo recorde, essas vidas venham ser totalmente restauradas. Senhor, eu oro para que o emocional das pessoas estejam totalmente saradas. Senhor, eu declaro o manifestar do Teu poder, do Teu Espírito Santo, entrando com cura e provisão. Senhor, abençoa os celeiros da vida dos meus irmãos, as casas de cada um deles, aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor, Pai, possa abrir uma porta excelente, ó Pai, para cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela igreja El Shammah, nós oramos, Senhor, por este lugar, por cada, Senhor, membro deste lugar, que o Senhor visite, fortaleça, Senhor, e ajude a cada um a prosseguir e estar firme no propósito que o Senhor chamou para cada um deles. Abençoa os nossos pastores, abençoa o pastor Ayrton, o pastor Eliano, sua casa. Também, da mesma forma, abençoa o pastor Valdir, pastora Meira, sua casa, o pastor Léo, pastora Jéssica, sua casa, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção, com toda a sorte de provisão, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Também, da mesma forma, abençoa os líderes, os supervisores, Senhor amado, deste lugar, os líderes em treinamentos, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo nesta igreja, para a glória e honra do Senhor. Abençoa, Senhor, a cidade de Diadema, abençoa, Senhor amado, São Paulo, abençoa, Senhor, o nosso país, a nossa nação, e declaramos a proteção do Senhor sobre a nossa nação. Pai, nós declaramos, Senhor, por terra toda a cilada do inimigo contra esta nação, e declaramos o Teu mover, em nome de Jesus. Senhor, que este tempo que vamos ter agora com a Tua palavra seja um tempo proveitoso, que a Tua palavra venha a ser rema e que o Senhor venha falar em nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Amém, amém. Amém? Então, nós vamos agora no momento da palavra. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com você, né? Eu acredito que você também está feliz aí por estar comigo aqui. Eu sou uma graça e vocês vão entender por quê. Hoje o tema da palavra do Senhor diz assim: mude essa atitude agora. Então, o tema da palavra é bem propício, né? Mude essa atitude agora. Então, o que eu quero falar? O propósito da palavra de Deus, desde o princípio, nos fala de uma vida eterna, né? Nós temos essa vida aqui, mas o Senhor tem, após essa, uma vida nos aguardando na glória juntamente com Ele. Este é o primeiro propósito, né? Então, essa vida aqui, ela é passageira. Essa vida aqui, ela é transitória, né? Então, qual é o nosso foco? É a vida eterna. Este é o primeiro propósito que a Bíblia enfatiza para nós, né? Então, o propósito principal é reconciliar o homem com Deus, para que nós possamos voltar para a nossa casa, que é o céu. Esse é o propósito principal da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, e o outro motivo, né, que também é um motivo muito extraordinário, é que a palavra do Senhor, ela tem para nós informações de como viver uma vida feliz aqui na terra.
Porque é muito bom saber que estaremos no céu, estaremos na glória com o nosso Deus, mas também o que o Senhor nos quer nos informar é que nós viemos nessa terra para ser felizes, para ter momentos agradáveis neste lugar. Então, não sei qual é o tempo que eu vou estar aqui. Eu não sei quanto tempo você vai estar aqui nessa terra. Se é 60, 70, 80. Passou disso, você já está fazendo hora extra. Mas, sabe, lá, hoje nós vemos pessoas com mais de 80, 90, 100 anos nessa terra, né? Mas, o que eu quero dizer para você, que enquanto estivermos aqui nesta terra, que possamos viver uma vida agradável, que possamos nos divertir. Vamos dizer assim, eu me divirto muito nessa terra. Então, o Senhor te chamou para viver um tempo agradável, feliz neste lugar, né? Então, olha só, aproveitando que estamos aqui, nós vamos nos divertir, né? Agora, tem gente que acha que para ir para o céu, tem que ter uma vida infeliz aqui, né? Ora, a pessoa vem aqui nessa terra para sofrer. Se você pensa que você veio aqui para sofrer, para chegar lá no céu, você precisa sofrer, eu vou te dizer uma coisa: quer sofrer, sofra, se essa é a sua missão aqui na terra, né? Quem sou eu para estragar aí o seu privilégio de ser infeliz na terra? Mas eu vou te dizer uma coisa: eu não vim aqui para ser infeliz. Então, se você acha que a salvação tem a ver com essa medida aí compensatória, que você acha que aqui eu sofro, lá eu sou feliz. Aqui eu sou, lá eu sou feliz. Eu vou te dizer uma coisa: sofrer é um verbo. E todo verbo precisa ser conjugado. Ok? Todo verbo precisa ser conjugado. Então, a palavra sofrer é um verbo. E todo verbo tem que ser conjugado. Então, eu vou te dar uma dica: nunca conjugue o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Se você quer conjugar o verbo na segunda pessoa, pode conjugar na segunda, terceira, mas nunca na primeira. Ó, tipo assim, né? Eu não sofro, mas tu sofres. Nós não sofremos, mas vós sofreis, eles sofrem. Okay? Então, nunca conjugue esse verbo na primeira pessoa. Então, vamos sair deste ambiente de sofrimento aí, né? Vamos ter uma vida extraordinária aqui na terra. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, tem gente que tem uma vida difícil e depois vai para o céu? Aí você responde aí. Tem gente que vive uma vida difícil, com bastante dificuldade, né, e vai para o céu? Tem. Tem gente que vive uma vida fácil e vai para o inferno? Tem. Tem gente que vai viver uma vida muito difícil aqui e depois vai para o inferno? Também tem. Tem gente que vai viver uma vida aqui muito legal e depois vai para o céu? Ah, com certeza. E essa pessoa quem é? Fala, eu, você, né? Então, vamos viver uma vida legal aqui e ainda vamos para o céu. Essa é a garantia. Então, eu tenho que entender que a Bíblia diz que Deus, Ele é sempre o mesmo. Deus, Ele não muda. Deus, não há sombra de variações. Se Deus não muda e nele não há sombra de variações, então, o que acontece? Eu tenho que mudar algumas atitudes em mim. Então, eu preciso mudar. Se Deus não muda e Ele é o mesmo, então o que está acontecendo? Estamos tomando decisões erradas, né? E isso tem trazido para nós consequências ruins. Mas Deus não está nesse negócio. Ok? Então, no mundo, a palavra de Deus diz que teremos aflições.
teremos aflições, né? O Senhor disse que Ele nos dará vida e vida em abundância. Aflições, as aflições que nós passamos no dia a dia, ela é pontual, né? Agora, a vida já é abundante. Isso que eu quero que vocês entendam essa noite, que no mundo nós vamos ter, sim, aflições. Mas quando vamos ter aflições? Uma vez ou outra. Então, uma vez ou outra, eu vou ter uma aflição com meu marido, você com a sua esposa ou com os seus filhos. Uma vez ou outra, você vai ter uma aflição no seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua saúde. De vez em quando, você vai ter essa aflição. Então, se você acha que a vida toda é uma vida de aflição, isso aí eu já vou te dizer, não é vida. Isso aí, pelo amor de Deus, é uma saga, né? Não podemos viver uma vida toda de aflição. Então, eu quero que você entenda que, na maior parte daquilo que você vive, é resultado daquilo que você fez. Então, nós precisamos ter uma vida boa. Por que eu vou te dizer isso? Jesus, ele veio para quê? Para alcançar vidas. Imagina só, através de mim e de você, ele vai alcançar outras pessoas. Aí, então, eu tenho uma vida toda de aflição o tempo todo. Aí uma pessoa chega para mim e quer conhecer o meu Deus. Aí eu falo assim, o meu Deus, ele é bom, né? Meu Deus, ele é muito bom, assim, eu tenho, assim, sofrido tanto nessa vida. Mas no fim, sabe, é uma vida difícil, mas no fim vai dar tudo certo. Se alguém chegar para mim e falar que quer esse Deus, com certeza esse Deus aqui que eu estou oferecendo para ele não vai querer não. Então, imagina só, você tem que chegar e dizer, olha aqui, meu Deus, ele é top. Meu Deus, ele é 10. Sabe, o meu Deus, ele é treinador do UFC. Estamos ali na luta, lutando. Mas eu estou vencendo, porque o meu Deus, ele nos dá vitória sempre. Olha só a diferença. Então, qual é o Deus que ele vai querer? O do cara lá que está, ó céus, ó vida, ó azar? Ou aquele que você fala, não, a gente está aí, ó, vencendo dia após dia, né? Uma hora a gente leva uns tapas aqui, cai ali, mas estamos firme e forte, porque o Senhor sempre nos dá a vitória. Não é verdade? Então, através da minha vida, outras vidas vão se chegar ao Senhor, né? Então, nós temos que levar para as pessoas o quê? Uma visão positiva para as pessoas. É isso que nós temos que levar, essa visão positiva de quem é Deus, né? Então, vocês notaram que eu ainda não li nem o texto ainda, né? Então, assim, antes de ler esse texto, eu quero dizer uma coisa. Nós, lá, na Bíblia, nós vemos a batalha entre trevas e luz. Ou seja, entre trevas e luz, o que quer dizer? Entre o conhecimento e a ignorância. Tá? Conhecimento nos liberta, né, nos traz libertação e nos leva para uma nova fase da nossa vida. E o conhecimento nada mais é do que a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Né? Jesus é a verdade. E a verdade também, ela é a verdade sobre as coisas. Né? Então, assim, deixa eu dizer algo. Quem aqui, eu acho que as pessoas que estão me ouvindo aí pela faixa etária, acredito que tenha escutado isso na sua infância. Se você chupar uma manga e tomar leite, o que acontece? Escrevam aí. Morre? Você terminou de jantar e se você tomar banho, você morre. Aí então, você ouviu também que se estiver chovendo muito, aquela
trovoada, você tem que correr e cobrir o espelho, porque aquilo atraía os raios. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Bom, eu acredito que aí tem uns que já ouviram. Aí eu ficava pensando assim, lá onde eu morava, né, quando eu era menorzinha, assim, criança, dava para ver a Metagal. E a Metagal, era uma empresa que ela fazia espelhos. E eu ficava imaginando, meu Deus, quando chove, quando caem esses raios, o que eles fazem? Será que eles vão cobrir toda a empresa, toda a fábrica? Porque lá era espelho para todo lado que você olhava, né? Eu ficava imaginando aquilo. Meu tio trabalhava lá na Metagal e eu ficava imaginando, será que eles cobrem os espelhos? Não é possível um negócio desse, né? Mas nós cobríamos os nossos espelhos para não atrair os raios. Olha como a gente já foi um dia ignorante. Mas veja bem, e o chinelo virado, então? Ih, chinelo virado, passava até mal, né? Se via um chinelo virado, já corria desvirar. Meu Deus do céu. Mas hoje, se você tiver com muita fome e chegar em casa e ter uma manga e um leite, você faz o quê? Uma vitamina e bebe. Não é verdade? Se você... Então, se você tiver com muita fome, você vai lá e vai tomar uma vitamina. E o que aconteceu com o chinelo virado? Né? E o que aconteceu com o banho depois da janta? Não é verdade? Porque você recebeu alguma coisa que acabou com tudo isso. Isso chama o quê? Verdade. Essa instrução que você recebeu para a sua vida é simplesmente a verdade. Então, quando a verdade chega, coloca para fora toda a ignorância. Então, meu querido, precisamos tomar posse da verdade para as nossas vidas. Da palavra de Deus, tomamos posse da palavra de Deus como verdade nas nossas vidas. Então, quando assim fizer, vamos tomar algumas decisões que nem todo mundo vai tomar, né? Então, aqui eu quero falar 3 coisas para você, que vai ser rapidinho, tá? Vou falar 3 coisas rapidinho aqui, vai ser igual anestesia. Quando você vê, pá, já foi, já acabou. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí na sua casa, em Mateus 14, do 22 a 29, uma passagem bem conhecida, né? Então, vamos ler junto, vou ler aqui rapidinho, você acompanha aí comigo. Se você ainda não abriu, você anota aí e abre e vai acompanhando comigo. Bom, logo a seguir, versículo 22, 14 e 22 de Mateus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. Olha que passagem gloriosa. Então Jesus, né, chama lá os seus discípulos,
né? Chama lá os seus discípulos. A palavra de Deus fala que ele compeliu. Em outras traduções fala que ele insistiu, né? Outras traduções fala que ele obrigou. Ele falou: olha, vocês entram aí no barco e vão, que depois eu vou, né? Então, a impressão que dá aqui é que os discípulos eles não estavam muito a fim de ir, não, porque eles já tinham tido uma experiência com Jesus no barco naquela tempestade, né, que não foi nada legal. Mas Jesus estava ali dentro do barco com eles. E eles falaram, e Jesus falou o que aqui? Para eles irem, que depois Jesus iria, não é verdade? Só que aí, então, os discípulos... Eles se lembraram, imagina só, Jesus lá junto com eles lá naquela tempestade, simplesmente, né, mandou a tempestade se calar, né, repreendeu ela, falou: agora não, tempestade, agora só piscininha, né? E aí eles viveram essa experiência com Jesus, mas agora eles estavam indo para o mar sem Jesus, né? Jesus falou: vai você e depois eu vou. Né? Primeiro vou aqui despedir as multidões, eu vou orar e depois eu vou, né? Uma perguntinha, né, básica que passa na cabeça dos discípulos, né? Como que ele vai, né? Se a gente está indo com o barco, como é que Jesus vai depois? Eles devem ter deixado um barquinho lá para ele, para depois ele atrás do discípulo. Então Jesus disse que ia despedir a multidão, que ia orar e depois ia. Tá. E os discípulos foram. O vento, a palavra de Deus aqui diz que o vento era contrário, né? Estava escurecendo já aqui. Jesus disse que foi encontrar com eles quando? Na 4ª vigília da noite. Vocês sabem que hora que Jesus apareceu lá? Na 4ª vigília da noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira vigília da noite, você sabe que hora que começava? Às 18 horas. Ia das 18 a 21. Jesus foi nesse horário? Não. Na segunda vigília da noite, começava às 21 horas. Ia até meia-noite. Jesus chegou? Também não. Na 3ª vigília, da meia-noite às 3. Pensa nisso. O vento contrário. Jesus chegou? Pensa o desespero já, né? Ele falou que ia. Ele falou que ia, né? E ali, há quanto tempo você tem ouvido que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Se ele disse, ele virá. Então, fica pronto aí, se prepare, porque se o Senhor disse que vai voltar, arruma suas malas aí, fique pronto, porque o Senhor ele vai vir buscar a sua igreja. E aí quem ficar, né, que se resolva lá com o cramunhão, né? Mas, às 3 horas da manhã, vai mudar da 3ª para a 4ª vigília. Os discípulos já estavam como? Cansadíssimos. Eles já estavam como? Apavorados. Imagina Mateus, cobrador de impostos. Nem sei se o cabra sabia nadar, mas estava ali dentro do barco, né? Imagina todos eles atribulados dentro daquele barco, né? Parece... o vento contrário... Todos eles lá dentro do barco, apavorados, cansados. E aí quem aparece andando sobre as águas? Jesus. Ele poderia, né, pelo menos ter avisado como é que ele ia chegar, né? Mas olha, ele veio andando sobre as águas, literalmente tirando a maior onda. Quando os discípulos viram isso, a palavra de Deus diz que eles começaram a gritar. Olha, deixa eu dizer uma coisa, era um fantasma. Lá dentro só tinha homens, tá?
deixa eu dizer uma coisa, as mulheres não estavam dentro daquele barco. E a Bíblia diz o quê? Que eles gritavam, imagina aquele monte de homem gritando lá dentro do barco. E aí Jesus olha para ele, né? E fala assim, ó, calma aí, gente. Imagina. Eu não sou um fantasma. Eu não falei que eu vim, sou eu, fique calmo, tranquilo aí, né? Aí, pensa, aí o Senhor olha para eles, né, vendo eles atemorizados lá, aí Jesus lá tranquilo, fora do barco, né? Eu não falei que vinha, seus povos. Para aí com essa gritaria aí. Ninguém correu. Também não tinha para onde ir, né? Deixa eu dizer uma coisa. Não tinha para onde ir, então por isso que eles não correram. Então, na vida da gente, você tem que enfrentar situações. Você tem que enfrentar, ou para ganhar ou para perder. Mas você não tem que correr, você precisa enfrentar, né? Então, você é obrigado a enfrentar. Então, Jesus falou o quê? Eu estarei com você nesta peleja, né? Eu estarei à frente. Então, você sempre vai sair vitorioso. Então, não fuja, enfrente as suas dificuldades. Então, aqui os discípulos, com medo, começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus chega, tem de bom ânimo, sou eu, né? Sou eu, não tem mais, né? Estava escuro. Imagina, você olhando, né, naquele vento, aquela escuridão toda, nem dava para ver direito quem era, né? E aí eles olhando assim, não dava para ver direito. Aí Pedro olha e fala, se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz o quê para Pedro? Vem. Imagina só o silêncio dentro daquele barco, né? Ele estava todo apavorado, e de repente ele fala, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo nas águas. E aí Jesus fala, vem, aí Pedro começa a descer da água. Imagina assim, aquele silêncio dentro do barco. Quando olhamos para este momento, o que vemos? Vemos aqui um ambiente de caos, né, na mente dos discípulos, morrendo de medo ali, cansados, lutando contra a força da natureza, cujo qual era maior do que eles, na verdade. Então, nesse ambiente de medo, medo para quem, na verdade, ali? Medo para todos eles, para todo mundo ali, um ambiente de adversidade. Para todos eles estava tendo um ambiente de medo, de adversidade. Então, nesse ambiente, 12 discípulos têm a oportunidade de viver os mesmos medos e enfrentar a mesma adversidade, né? E lidar com o mesmo problema neste ambiente. Então, um dos discípulos resolve se levantar e ir contra o medo. Ou seja, ali estavam os 12 discípulos dentro do mesmo problema, com os mesmos medos, com as mesmas adversidades, e de repente um deles resolve, né, enfrentar o medo, porque Pedro também estava com medo, decidiu enfrentar o medo e sair do barco e andar sobre as águas, né? Se o Senhor manda eu ir ter com o Senhor e andar sobre as águas. Presta atenção. Qual era o local mais seguro naquele momento? Era dentro do barco, né? Naquele momento era dentro do barco. O que tinha fora do barco? Nada, né? Então, o lugar mais seguro ali era o barco. Então, se você estivesse lá, para pensar um pouco, aonde você estaria? Você desceria do barco ou você ficaria no barco? Né? Queremos viver o sensacional, o extraordinário. Queremos ver o agir de Deus, mas queremos fazer o que todo mundo faz, né? O que os demais fizeram? Eles ficaram dentro do barco. Então, o que eu quero dizer, esta noite, está na hora de sairmos do barco. Está na hora de sairmos do barco e protagonizar a nossa própria história, né? Parar de contar milagres dos outros e contar os seus próprios milagres.
né? Não que os outros não tenham, você não possa contar, pode sim contar. Né, a gente sabe e conhece muitos irmãos que têm muitos milagres para contar, é extraordinário, mas nós temos que viver nossos próprios milagres nas nossas vidas, na nossa família, no nosso emprego, nos nossos filhos, nos nossos ministérios. Amém? Eu já falei, tem muitos amigos que viveram muitos milagres, não tenho nem problema em contar os milagres dele, não. Mas o que Deus quer é que nós contemos os nossos próprios milagres, né? Eu tenho os meus, e é os meus que eu preciso contar, que outras pessoas possam ver em mim os milagres que o Senhor tem feito na minha vida, né? Então, para que isso aconteça, está na hora de eu fazer o que todo mundo não faz e descobrir o novo que Deus tem para a minha vida. Então, para isso acontecer, está na hora de parar de fazer o que o mundo está fazendo e descobrir o que Deus tem de novo para a minha vida. Então, Pedro, né, disse assim, ó, deixa eu ir lá. O que tinha lá, né, como eu disse, lá não tinha nada, né? Até Jesus poderia ter falado, Pedro, eu estou chegando aí, fica aí, quietinho que eu estou chegando aí, não precisa você vir aqui não, né? Mas ele disse, vem. Aí Pedro faz o quê? Né? Imagina só. Pedro desce, começa a descer do barco, os outros discípulos olham e falam assim, aí Pedrão bebeu, né? Só pode. Eita, Pedrão, está doidinho da cabeça aqui, você é doido descer desse barco aqui, né? Então Pedro sai do barco, anda sobre as águas e volta com Jesus, né? O que aconteceu ali no meio, né? Aí depois você lê ali e é outra ministração, mas o que eu quero dizer é que ele sai do barco e ele volta com Jesus. Quando eles entram no barco, os discípulos falam, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu fico imaginando Pedrão, mas eu fui lá, você não. Né? Eu saí do barco e você não, né? Pois é, está na hora de fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. Está na hora de você se destacar. Se os outros querem se destacar, aí já é com eles, mas está na hora de você se destacar. Você tem que parar de ficar olhando para o outro, entendeu? Então, entenda uma coisa, o que Deus quer fazer na sua vida, e para onde Ele quer te levar, é a oportunidade que Ele quer te dar. Então, o Senhor, Ele quer te dar uma nova oportunidade, quer te levar para lugares onde você nunca foi e viver coisas que você nunca viveu. Então, faça algo novo pelo teu casamento, faça algo novo pela tua vida profissional, faça algo novo pelo teu ministério, faça algo novo, assim como nós cantamos, né? Eu quero viver algo novo. Então, faça algo novo acontecer na sua vida, né? Então, chega de viver a mesmice. Então, lute para que algo novo aconteça na sua vida, em todas as áreas. Então, tá lá. É hora de você amar como você nunca amou, para você ser amado como você nunca foi. Né? Tá na hora de você ofertar, olha aí, ofertar, dizimar, ser fiel como você nunca foi, para você prosperar como nunca prosperou. Peguei pesado, né? Não, é tranquilinho, é por amor. Olha só, tá na hora de você orar como você nunca orou, para você receber o poder que você nunca teve. Está na hora de cuidar dos seus filhos como você nunca cuidou, para que amanhã você seja cuidado de uma forma extraordinária por eles. Está na hora de fazer o extraordinário. Saia desse barco. Ande sobre as águas, que você vai ter muita história para contar a respeito de você mesmo. Tenha ousadia. Então, Pedro saiu do barco? Saiu. Aí, deixa eu perguntar. Quando ele saiu do barco, os discípulos saíram também? Foram atrás dele?
Os discípulos não foram atrás dele, não. Acho que ele estava torcendo mais. Falei, não, agora ele vai afundar. Agora ele afunda, agora ele afunda. Imagina, Tiago e João era sócio de Pedro lá no barco. E eles devem ter imaginado, aí eu viajando, eles devem ter imaginado, pronto, agora Pedro vai descer, vai morrer, né? Vai morrer, e aí, pelo menos a sociedade aqui, a porcentagem vai ser menor. Né? Imagina. Maridos, faça o que você nunca fez pela sua mulher. Você gostaria de ter uma esposa como princesa? Você é capaz de se transformar num príncipe? As mulheres gostaram, né? Você gostaria que seu marido fosse um príncipe, mulheres? Mas você quer que ele seja um príncipe morando com você, vivendo com você? Você lembra a história do príncipe que era um sapo? Lembra quem foi que beijou o sapo? Foi a princesa. Quem transforma, né? Quem transforma em príncipe tem o poder de transformar os sapos. Deixa eu dizer uma coisa. O problema é que eu quero mudar as pessoas, mas eu preciso mudar a mim mesmo, né? Porque estamos esperando a outra pessoa mudar para que algo aconteça. E, na verdade, quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar. Se o seu relacionamento não está bom, você precisa mudar para mudar, né? E passar para um outro nível este relacionamento, seja com quem for. Uma outra coisa, sabe o seu filho? Abrace, beije, independente da idade, do tamanho dele, mesmo ele não gostando, vai lá, abraça, diga o quanto você ama ele. Eu vou contar uma história aqui, bem rapidinho. Vocês vão entender. Tinha um homem que estava com a família dele toda bagunçada. E ele foi procurar um homem de Deus para se aconselhar com esse homem de Deus. Era um homem que orava, tinha visão, Deus falava com ele, então ele foi procurar este homem lá. Aí chegou lá e ele disse assim, moço, é o seguinte, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque a minha família está toda bagunçada. Eu não sou religioso, né, mas eu estou aqui porque me indicaram você, então a minha família está uma bagunça, já não sei mais o que fazer, a gente briga, discute, está bem complicado, eu já perdi a minha família. Né? Aí ele falou assim, o meu filho menor, ele já foi expulso ele tem 14 anos, já foi expulso da escola por 3 vezes. O meu filho do meio, ele é viciado. E a menina mais velha, ela se envolveu com prostituição. A minha esposa, ele contando, né, toda a situação lá. A minha esposa, ela parece que ela tem uma rodinha no pé, ela vive na rua, assim, é muito relaxada, para lá e para cá. E tem mais, eu não vou ficar falando só da vida dos outros, não, eu vou falar da minha vida também. Minha sogra, ela mora lá em casa. Aí, pensa, aí eu bebo mesmo. Ele contando. Pensa a situação dessa família. E eu bebo porque eu não aguento mais isso daí. Então, eu gostaria que o Senhor fizesse uma oração por mim, para que porque essa minha família aí, já acabou. Aí, então, o homem parou, olhou, orou por ele, e falou, e quando ele terminou de orar, ele falou assim, Deus me deu uma visão. Ele falou que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está lá na sua casa, disfarçado, está disfarçado lá em uma daquelas pessoas lá, e que vocês estão tratando mal o filho dele lá dentro. E é por isso que a vida de vocês estão assim. E o homem falou, quê? Como assim? Aí ele falou assim, não, seu homem de Deus, eu acho que o senhor viu aí na sua visão o endereço errado. Porque não é possível, essas qualidades aqui que eu falei das pessoas lá em casa, é impossível de caber em Jesus. O Senhor deve ter visto aí a família errada.
Ele falou, não, é isso mesmo que Deus me mostrou. Aí o que acontece? O homem foi embora, ele foi para casa, no caminho ainda ele tomou umas para ficar menos perturbado, porque ele já estava perturbado, né? Imagina. Tomou umas e foi para casa. Chegando lá em casa, o que ele fez? Ele reuniu toda a família e ele falou assim, é o seguinte, gente, peraí. Fui no homem de Deus e ele me falou uma coisa muito esquisita. Ele falou assim, que um de nós é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, e que nós estamos tratando ele muito mal. E é por isso que a nossa casa está toda bagunçada assim. E eu quero logo saber quem é, agora vocês vão falar, quem de vocês é Jesus? Aí o filho mais novo falou assim, gente, pensando bem, já que meu pai disse isso daí, eu estou achando que é ele, que é Jesus. E aí, a sogra falou assim, é bem capaz mesmo que seja esse cachaceiro aí, que seja Jesus, viu? Aí, o filho mais velho fala para o pai. Bom, gente, é o seguinte, fala assim, essa história de Jesus é uma história muito antiga. Se é uma história muito antiga, pode ser que seja a avó, né? Aí o pai falou, Senhor, perdoa esse menino, ele não sabe o que fala. Vê se Jesus vai fazer isso, vê se Jesus vai estar numa mulher dessa. Aí ele ficou quieto. Aí começaram a procurar lá na conversa, lá quem era. E aí, na conversa, ninguém descobriu quem era Jesus ali dentro. Então o filho mais velho procurou o pai e disse assim, pai, falando sério, vai. Já pensou se for a vovó? Eu pensei, meu filho, eu bem que pensei, né? Pode ser que seja ela mesma, né? Bem que você falou, né? É estranho, eu já ouvi dizer que Deus faz umas coisas estranhas assim para confundir outras, né? Então, pensando bem, pode ser sua avó mesmo. Aí o que ele fez? Depois daquele dia, ele passou a tratar melhor a sogra. A mulher, vendo que ele estava tratando melhor a mãe dele, começou a tratar melhor o marido. A sogra viu que o sogro estava sendo, o genro estava sendo bastante carinhosa com ela passou a gostar mais do genro. Os filhos que viram que os pais estavam se acertando, começou a se posicionar nos seus comportamentos. Com o passar do tempo, toda a família estava totalmente restaurada, porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que tinha o próprio Jesus dentro deles. Então, veja bem, para a nossa vida mudar, agora voltando aqui, saindo da história, para a nossa vida mudar, precisa de uma atitude, de um Pedro, né, de alguém que seja a primeira pessoa a resolver a sair do barco e enfrentar o ambiente, mesmo ele estando na escuridão ali, mesmo aquela incredulidade toda em volta deles, ele foi e ele enfrentou. Mas, olha só, Pedro, ele disse para o Senhor assim, né, Senhor, deixa eu ir contigo sobre as águas. Ele lembrou que lá em Lucas 5, aquele primeiro encontro com eles lá no barco também, ele pescou a noite inteira e não conseguiu pescar nada. E aí, mediante a palavra do Senhor que disse para ele lançar a rede, ele lançou a rede e pescou, né? E teve aquela grande pesca, aquela pesca maravilhosa, né? Você pode ler lá em Lucas. Eles passaram a noite toda pescando. Eles eram profissionais da área e não pescaram nada. Mas Jesus falou para ele, lança a rede. E ele lançou sobre a palavra do Senhor a rede. Foi uma pesca maravilhosa. Então, o que acontece? É nesse momento que Pedro teve essa experiência com o Senhor, a primeira vez. E na segunda vez ele andou, né, sobre as águas. Então, você está autorizado a andar sobre as águas. Para que
você veja os milagres extraordinários na sua vida, na sua casa. Então, Ele é o mesmo hoje, né? Deus é o mesmo, então, quem precisa mudar para que os milagres aconteçam sou eu. Se os milagres não estão acontecendo, eu preciso mudar, né? Ok? E aí nós vemos lá em 1 Samuel, né? Como eu citei da outra vez, eu li o texto todo lá, na outra ministração, a respeito de Davi e Golias, aquela história que você já conhece. Se você não conhece, lê lá 1 Samuel 17, do 24 e 25. Eu vou falar uma coisa. Enquanto Pedro nos inspira a ter ousadia, Davi nos inspira a ter coragem. Então, o texto diz aqui que lá era aquele ambiente de guerra, tá? Um soldado muito poderoso, o filisteu, né? O propósito dele não era ter uma guerra ali entre as nações, mas sim ter um duelo, né, de um soldado de Israel com o soldado filisteu, né? Então, ele não era simplesmente um gigante, como eu disse para vocês a outra vez, mas ele era alguém que representava um tanque de guerra, né, devido às suas armaduras, sua couraça e tudo mais. Ele era, né, ele representava o exército inimigo, e eles sentiam muito medo dele. Então, eles diziam, né, ali um ao outro, assim, você viu aquele homem que subia? Aí eles se questionavam, nossa, ele é muito forte, ele é isso, ele é aquilo, mas enquanto eles questionavam ali, quem vai, eu não vou, e com aquele medo todo, enquanto eles se questionavam ali quem ia lutar, Davi chega tranquilamente ali com um lanchinho para os irmãos, e aí ele não ouviu nada do que eles estavam comentando ali no meio da guerra. Davi, ele simplesmente não se acomoda com a situação. Era uma situação difícil, era, né, um cara de fato grande, né? Mas Davi não escutou nada daquilo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O ambiente era difícil, a situação era desafiadora, né? Mas olha só o que acontece. Nós não devemos olhar para o gigante e falar, nossa, né? Ele é grande, e desistir da situação. Então, o que acontece aqui? O gigante, ele dava medo. E como eu falei da outra vez, o porquê que Davi resolveu lutar? Porque tinha prêmios. E, na verdade, ele estava lutando ali para casar com a filha do rei. Imagina a situação, você está diante do gigante, diante de uma adversidade, você olha para aquela adversidade e você fala assim, pronto, aquela é a única oportunidade que eu tenho para mudar de vida. Foi isso que aconteceu. Davi falou, eu vou matar o gigante porque eu vou mudar de vida, vou ficar rico, vou casar com a filha do rei, vou deixar de pagar impostos, então eu vou enfrentar esse cara. Eu só não posso morrer, né? Eu vou permanecer vivo, só isso que preciso, permanecer vivo para que essa oportunidade aconteça na minha vida. Então, o que eu venho dizer, às vezes você está passando ali, está no meio da adversidade, está ali com os seus problemas, então você pode tomar essa decisão aí, ou chorar. Você olha a sua dificuldade, ou você enfrenta ou você chora, né? Então, mas vamos lá. Então, quando o capitão descobriu, uma outra situação, quando o capitão descobriu que Jonas era o problema daquela tempestade, o que ele fez? Jonas pulou do barco? Não. O que aconteceu? O capitão é que pegou Jonas e tirou ele de dentro do barco e jogou ele no mar. Então, você está esperando o quê? Para pegar o seu problema e jogar fora. Ele não vai sair de lá sozinho. Então, você precisa tomar uma atitude. Então, ele não vai fazer isso sozinho, ele é teimoso, tá? Então, pegue e jogue fora. Lembrando que Davi e Saul estavam ali, diante daquele gigante, Davi jovem, né? E aí, esse menino falou assim, não, agora sim, eu vou para cima dele. Aí Davi pega suas pedrinhas e vai. Por que ele pega 5, né? Porque se ele erra na primeira, ainda tem mais 4 tentativas. Então, deixa eu dizer, se você tem o plano A,
ter o plano B não é falta de fé não, tá, gente? Porque Deus nos dá várias estratégias, ok? Então, assim, a grande questão da história é que achamos que as coisas vão acontecer logo no início. E, às vezes, demora um pouco, mas acontece. Então, Davi, ele tinha medo, teve medo, ele foi com medo, sim, né? Ele já pensou que, poxa vida, eu vou casar com a filha do rei. Aí, resumindo a história, ele matou o gigante e, de imediato, o que aconteceu? O rei não cumpriu a palavra dele para com Davi. Lembrando que Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Imagina Davi lá pequenininho, né? E Deus olhando a situação falou assim, eita, Samuel ungiu esse menino para rei, mas não ungiu esse menino para lutar contra o leão, não. Ou contra o urso, nem contra esse gigante, mas estamos lá. Aí o anjo, eu viajando, e o anjo conversando lá com Deus, falando assim, ei Deus, olha lá, ele está indo no nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor. Aí ele fala, então o gigante morreu. Então, veja bem. Aí então, ele mata o gigante e ele não recebe o que o rei havia prometido. Ele não casou com a filha do rei. Ele continuava pobre, porque quando ele foi casar com a outra filha do rei, que primeiro o rei tinha falado que ele ia casar com Merabe, quem ganhasse. Quando ele foi casar com Mical, que era a segunda filha do rei, ele não tinha nem condições para dar o dote. Então, ou seja, ele continuou pagando impostos para o rei, então ele ainda não estava rico. Mas ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E mesmo que o homem tenta barrar os seus recursos, mesmo que o homem tenta impedir de você ganhar todos os prêmios, Deus, os céus vão ir a favor de você. E os céus aqui foi a favor de Davi. E o homem tentou contra ele, mas Deus deu a ele tudo que aquele rei havia prometido e não tinha dado. Deus deu. Então, Davi, ele casou sim com a filha de Saul, não a filha que ele havia prometido, Merabe, mas ele casou com a segunda, Mical. Ele casou por amor e não por prêmio. Aí a palavra de Deus diz também que Davi, ele passa a ser um dos homens mais ricos, porque só de ver o que ele deixou para o filho dele, Salomão, construir o templo, eram coisas extraordinárias de riqueza. Então, ele conseguiu sim. E com isso, ele deixou de pagar os seus impostos, porque ele passou a ser rei. Então, por quê? Porque Deus estava à frente dele. Então, tenha coragem de enfrentar os seus inimigos. Tenha coragem de enfrentar os seus obstáculos. Enquanto Pedro, ele se inspira, ele nos inspira, né, a ter ousadia, Davi nos inspira a ter coragem. E aí, para encerrar, lá em Juízes 6:11, deixa eu abrir aqui. Juízes. Uma história também bem conhecida. Eu vou ler só um versículo. Juízes 6:11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Aqui Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, onde o trigo, ele precisava ser malhado na onde? Na eira, né? Num campo aberto. Porém, ele não podia fazer isso por conta dos midianitas. Então, ele estava fazendo aonde? No lagar, né? Então, ele precisava o quê? O que ele tinha? Ele precisava de uma eira e ele precisava de um lagar. O lagar era
ao contrário, eu falei, né? Ele precisava de uma eira, que era um campo aberto, mas ele estava no lagar, que era um lugar apertado, era um lugar desconfortável, era um lugar onde se usava para pisar uvas, né? E não trigo. Então, o que ele tinha aqui era o que o representava. Então, Gedeão precisava de algo que fosse o seu ideal, mas, na verdade, o que ele tinha no momento era a sua realidade. Veja só, eu preciso encarar a minha realidade para alcançar o meu ideal. Se eu não tiver força, se eu não tiver ousadia para encarar a minha realidade, eu nunca vou para o meu ideal. Coloca isso na sua cabeça. Qual é a minha realidade financeira hoje? Qual é a sua realidade financeira hoje? Qual é a sua realidade com a saúde hoje? Qual é a sua realidade espiritual hoje? E qual é a sua realidade ministerial hoje? Né? O que você tem enfrentado hoje? Então, quando eu olho aqui para este homem, para Gideão, eu olho e vejo alguém capaz de enfrentar a sua realidade para alcançar o seu ideal. Então, hoje, né, pessoas, mediante a sua realidade, elas muitas vezes se comportam de uma forma ruim. Mas, vão ter momentos na sua vida que vocês vão ter a sua realidade, vai precisar trabalhar com a sua realidade para alcançar o seu ideal. Eu amo fazer tal coisa, mas no momento a sua realidade é outra, você precisa estar aqui na sua realidade para chegar naquilo que você ama, naquilo que você quer. Então, Deus tem Deus, Ele nos ama, então Ele não escolheu assim, eu vou fazer você prosperar porque eu acho você mais bonitinho do que a outra. Não, Deus não tem grupinho, né? Ele trabalha da mesma forma para todos por igual. Ele só dá as ferramentas. Então, eu preciso usar as ferramentas certas. Ele nos dá, através da palavra de Deus, informações, como eu disse no início. Então, você acredita que você pode ter o melhor casamento do mundo? Você acredita nisso? Você acredita que você pode ter o melhor trabalho da sua vida? Que você pode ter os melhores filhos? Nossos filhos são já extraordinários, né? Você pode também ter uma família, uma saúde, né, inabalável. E isso tudo depende de mim, depende de você. Amém? Então, assim, você pode ter tudo isso. Você pode ter, sim, uma saúde inabalável, uma família abençoada, tudo aquilo que você quer, deseja. Como eu disse, estamos nessa terra para sermos felizes, vamos nos divertir aqui, porque o que tem para nós é muito melhor, né? Mas o Senhor quer nos dar aqui nessa terra o melhor, para vivermos o melhor aqui nessa terra. Então, nós temos um Deus que faz tudo, que é o mesmo, que não muda, mas nós temos que ter ousadia para andar sobre as águas, temos que ter coragem para derrubar o gigante e temos que encarar a nossa realidade para alcançar o nosso ideal. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos aí, enquanto os músicos vão tocando uma canção para nós. Nós vamos encerrar crendo em algo novo. Crendo, sim, que Deus tem algo novo para mim e para você. Crendo que o Senhor, Ele é capaz, é poderoso para fazer. Já nos deu as ferramentas, né? O que nós precisamos é ter a ousadia,
de Pedro, a coragem de Davi, né? E viver a nossa realidade para que possamos alcançar a nosso ideal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o Teu poder e a Tua glória esta noite. Abençoa, Senhor, a cada vida que ouviu essa palavra. Que a glória do Senhor se manifeste. Senhor, que as pessoas venham alcançar de fato, Senhor, aquilo que almeja, o seu ideal, com ousadia. Senhor, derrubando gigantes, Senhor amado, enfrentando as suas dificuldades, ainda que esteja com medo, que elas possam enfrentar os seus medos, as suas adversidades. E, Senhor, em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que nós vencemos, que nós vamos vencer, que nós vamos viver o melhor dessa terra, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ainda aqui, ainda hoje, em nome de Jesus, para que possamos desfrutar o melhor de Deus que o Senhor tem para nós, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer.